Notícia de momento, o ministro Alexandre de Moraes autorizou agora há pouco a visita dos filhos de Jair Bolsonaro na Polícia Federal. Igor Damasceno, que vem com essas informações. Igor, qual é a novidade sobre essas liberações envolvendo os filhos do ex-presidente que está na Superintendência da Polícia Federal? Bruno, a novidade é que o ministro Alexandre de Moraes concedeu agora visitas permanentes da esposa, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, dos filhos, os 4 filhos que já estão na política, e também da filha adolescente, a Laura. São visitas permanentes, significa que eles não precisam mais de autorização prévia do ministro Alexandre de Moraes para irem até a Superintendência da Polícia Federal visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. Até então, o que acontecia? Vamos supor que Michele Bolsonaro queria fazer uma visita ao marido. Então, ela primeiro entrava por meio dos advogados com um pedido de autorização no gabinete do ministro, o gabinete analisava esse pedido e depois concedia a autorização. Era um tanto mais burocrático. Agora, essa burocracia, ela não vai mais existir. Com essa nova decisão do ministro, eles podem ir sem avisar previamente o STF, direto até a Superintendência da PF para visitar o ex-presidente. Não precisam mais dessa autorização sendo atualizada a cada dia de visita. Agora, o ministro Alexandre de Moraes deixou muito claro que os familiares do ex-presidente precisam seguir as regras da Polícia Federal. Eles precisam se submeter a essas regras. E quais são elas? Primeiro, não é todo dia que eles podem ir na PF. Somente na terça e na quinta-feira, no período da manhã, das 9 às 11 horas da manhã. Esses são os horários de visita. Somente 2 familiares por dia podem ir e cada um pode se encontrar com Bolsonaro um por vez. Então vamos supor que Michele e Flávio Bolsonaro vão na terça-feira. Eles têm das 9 às 11 para irem. Primeiro entra um, quando sair, entra o outro. Uma terceira pessoa não pode visitar na terça. Teria que esperar até a quinta-feira, que é o outro dia de visita. E o tempo de permanência, o tempo de conversa com Jair Bolsonaro é de apenas 30 minutos. São mais ou menos as mesmas regras que já existiam e que eles já se submetiam, mas que agora eles não precisam mais dessa autorização prévia. Nós estamos falando que quem tem essa autorização permanente agora? Michele Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, Flávio, Eduardo, a filha Laura e a enteada Letícia. Nenhum amigo ou aliado político de Bolsonaro tem essa autorização permanente. Se, por exemplo, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, quiser visitar Jair Bolsonaro, primeiramente ele precisa da autorização de Alexandre de Moraes. Então, é um benefício, tira um pouco da burocracia, mas somente aos familiares. É restrito aos filhos, à esposa e à enteada de Jair Bolsonaro. E só para a gente recapitular, Jair Bolsonaro voltou para a Superintendência da Polícia Federal no início da noite de ontem. Ele ficou 8 dias internado no Hospital DF-Star, inicialmente para fazer uma cirurgia da hérnia, depois para fazer 3 procedimentos menos invasivos para diminuir as crises de soluço. A equipe médica de Jair Bolsonaro constatou que os soluços diminuíram consideravelmente e ontem, por meio de um forte esquema de segurança, um comboio da Polícia Federal, Bolsonaro foi transferido para a Superintendência da PF, onde está preso desde 22 de novembro, cumprindo a condenação de 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado. Bruno. Informação ao vivo que acaba de chegar então. Igor Damasceno acabou de confirmar essa liberação do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado pelas informações. 2h55. Vamos analisar com as nossas comentaristas, começando com a análise de Mônica Rosenberg. Havia até uma certa dificuldade, porque diariamente quase, os advogados tinham que entrar com essa solicitação ao ministro Alexandre de Moraes para essas visitas. Agora, isso ajuda muito mais o senador Flávio, que é então representante legal para ser um candidato à presidência da República. Ele vai conseguir conversar com os seus aliados e levar as informações para ouvir as ordens. Se o ex-presidente concorda ou não, é muito mais do que uma visita humanitária. Vai servir para uma articulação de campanha eleitoral também, Mônica? Esperamos que não, né, Bruno? Essa autorização é para os filhos, para a esposa, por questões humanitárias, por questões de saúde,
para que eles possam aportar apoio, palavras de companheirismo, aquele amor familiar que ajuda qualquer pessoa a se recuperar de uma situação de saúde que Bolsonaro vive hoje e, portanto, abre-se a exceção para que a família possa visitá-lo durante o cumprimento da sua pena, coisa que a maioria dos presidiários também tem, né? Qualquer pessoa na Papuda recebe visita de seus familiares. Agora, é importante que a família não use isso, especialmente o Flávio, para fazer política. Nós vimos no dia em que ele foi internado para ser operado, depois de muita briga, o Alexandre de Moraes acabou autorizando que os filhos fossem visitar. E eles entraram, ficaram 10 minutos e Flávio saiu com uma carta que ele foi para frente das câmeras para ler a carta falando da sua candidatura. Quer dizer, ele não foi lá pelo apoio ao pai, ele foi lá para conseguir apoio para a sua própria candidatura. Se for assim, acredito que talvez haja uma revisão dessa autorização, porque o objetivo não é que eles se transformem num megafone de Bolsonaro e levem a palavra dele para fora, mas sim que eles estejam lá como filhos da pessoa física de Jair Messias Bolsonaro. Ô Deise, eu quero ouvi-la também no mesmo sentido. Ao entendimento, eu quero ouvir a sua análise, que se essa visita for usada para articulações de campanha eleitoral, existe um risco do ministro Alexandre de Moraes rever esta decisão ou de restringir alguns nomes? Com certeza, Bruno. O que a gente tem visto aqui, pelo menos nesse momento, é que o STF pareceu entender que alimentar o radicalismo em cima dessas decisões de visita dos filhos ao ex-presidente num momento sensível tem um apelo simbólico muito forte, né? Isso acaba alimentando os radicalismos. Então, o STF tem mostrado agora que o poder dele se vale muito mais pela legitimidade do que pela força. E é o que a Mônica falou, o que a gente espera é que os filhos entendam isso, né? O que a gente vê agora é a aplicação da lei sem qualquer excepcionalidade, então simplesmente se aplica a lei, não se desumaniza o ex-presidente, muito pelo contrário, né? Dá a ele um acesso quase que direto aos filhos, mas do outro lado tem que ter um contraponto também, né? Até porque o histórico que tem se visto, como a gente tem demonstrado inclusive aqui ao longo do programa, são quebras de decisões judiciárias. O STF mostra agora, não, olha só, aqui está a legitimidade da lei, nós vamos aplicá-la, mas precisa existir também um contraponto.